Aqui no Além da Notícia desta noite, nós estamos falando sobre a segurança da informação. E eu quero até pedir aqui ao doutor Marcelo, o senhor me falava de algumas novidades tecnológicas que, através do acesso, por exemplo, a um equipamento, você consegue descobrir senhas de outro, acessar a outro. Eu dava o exemplo da geladeira. Vou pedir ao senhor que nos fale sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu tenho uma pergunta aqui para ambos. O deputado Silvio Costa, ele é de Pernambuco, ele fez um projeto de lei, que está sendo apreciado no Congresso, sugerindo que todas as postagens feitas nas redes sociais, sites, blogs, exijam o CPF do usuário. O que os senhores acham dessa iniciativa? Segundo ele, é para evitar crimes na internet. Tudo aquilo que você for fazer agora, você primeiro coloca o seu CPF ali. Isso traria, de fato, resultado? Eu acredito que o resultado disso seria um trabalho, um transtorno enorme para o usuário, porque o criminoso ele vai certamente arrumar uma forma, né, de arrumar um CPF falso, de passar por cima disso daí e não vai resolver absolutamente nada. O que é importante aqui, a gente tem que observar isso, é a questão do armazenamento dos logs de acesso, né? Infelizmente, o Marco Civil da Internet ele estabeleceu como 1 ano o prazo que os provedores têm que manter os logs, o que é um prazo muito pequeno, né? O Ministério Público, durante muito tempo, negociou, né, junto com a Abranet, junto com o Comitê Gestor da Internet, para que os provedores mantivessem durante 3 anos os logs. E, inclusive, existe uma recomendação do Comitê Gestor da Internet nesse sentido. Infelizmente, quando o Marco Civil foi aprovado, o legislador achou que o importante era manter apenas 1 ano, né? Então, muito mais importante do que um CPF no acesso é manter um registro de aonde é que foi acessado, por quem é que foi acessado, que o provedor seja responsável e o provedor armazene esse log. Não adianta botar um CPF, porque isso vai ser totalmente inócuo, só vai gerar realmente um transtorno para o usuário comum e o criminoso, obviamente, vai arrumar uma forma, como a gente viu, inclusive, recentemente agora, no ataque que fizeram ao sistema do IBAMA, né, que falsificaram um certificado digital. Né? Então, a partir de um documento de identidade falsificado, o criminoso foi numa autoridade de registro, emitiu um certificado digital falso e aí acessou o sistema do IBAMA e autorizou um monte de madeireira a comercializar madeireiras que estavam suspensas por irregularidades, 21, se não me engano, ou 22, a comercializar a madeira. Então, assim, realmente é um projeto que eu diria que ele é puramente midiático. Muito bem. Bom, deixa eu falar agora. Marco Civil da Internet, já estamos entrando nele. Foi sancionado ano passado pela presidente Dilma Rousseff. De acordo com as normas internacionais, esse Marco Civil da Internet, que regulamenta aqui no Brasil o uso da internet, ele apresenta ali 3 eixos: princípios, garantias, direitos e deveres. Há alguma novidade neste marco que, de fato, traga diferença para o uso da internet, dos sistemas no Brasil? Ou o Marco Civil na internet não traz grandes novidades e nem vantagens para o uso? E segurança, claro. Ronaldo, eu iniciaria, diríamos, o assunto comentando para você o seguinte: é uma iniciativa. É uma iniciativa na tentativa de tentar organizar esse universo, né, de uma certa forma. E várias iniciativas são, evidentemente, louváveis da gente iniciar algum tipo de procedimento. Mas, como eu comentava há algum tempo, a dinâmica, digamos assim, de todo um processo regulatório e a dinâmica da evolução tecnológica, elas não caminham no mesmo compasso. Eles têm um compasso distante um do outro. Então, se discute hoje, como você comentou agora mesmo, a necessidade de um controle maior para saber qual é o acesso, a necessidade de um armazenamento por um tempo maior de informação para que eu possa acessar e fazer consultas. Então, todo esse conjunto de leis, de legislação, eles vêm a tentar criar uma regulamentação para um determinado segmento, mas que a gente observa que o segmento ele tem uma dinâmica e uma velocidade que, se esse conjunto não se adequar de uma forma mais ágil, ele acaba ficando inócuo no tempo. O senhor acha que o Marco Civil ele também deve estar aberto a constante atualização? Eu penso que, da mesma forma que a evolução tecnológica ocorre, todas as nossas legislações voltadas para esse tema têm que ter velocidades compatíveis. Ou seja, não pode ser uma coisa que caminhe como todos os outros caminhamentos que são feitos
dentro das velocidades compatíveis. Isso quer dizer que os nossos legisladores devem estar sempre atentos e, periodicamente, analisando. Exatamente. Essa é uma posição que a gente entende que seja uma medida de maior agilidade, porque estão acontecendo certas situações que a gente vem a descobrir depois da ocorrência. Então, nós estamos fazendo coisas olhando no retrovisor. Por exemplo, será que o Marco Civil já contempla a realidade do WhatsApp? Que para nós, usuários, é uma riqueza, Então, mas para as grandes empresas aí de telefonia, para elas é um inferno, não é? Exato. Então, quer dizer, se nós fizermos alguma coisa que já aconteceu ou porque já aconteceu, e como é que nós vamos fazer coisas que poderão acontecer? Então, essa dinâmica, ela não está adequada. A gente precisa adequar isso, né? Então, eu gostaria de ouvir a opinião do Marcelo com respeito a esse assunto, porque é um tema muito complexo da gente analisar, porque você não consegue, em determinadas situações, acompanhar. Você estabelece, há uma corrente que diz que vamos criar, então, agora, dentro desse sistema, pagamento da internet. Vamos começar a classificar isso, deixou de ser livre e vai ser pago. É um ambiente que vai ter um pagamento e você vai ter uma qualidade diante daquilo que você pagar. Mas existe uma corrente que diz que foi criada livre e de acesso irrestrito. Doutor Marcelo, o que se observa aí no Marco Civil da Internet? Os avanços e talvez também uma visão parecida? Precisa constante atualização? Nesse sentido, eu concordo perfeitamente com o professor Bieser, né? Eu acho que o Marco Civil, ele, sem dúvida nenhuma, não espelha, né, o que a gente precisa, né? É uma evolução, tá? Porque não existia nada, né? Não existia nada, exatamente. Então, por exemplo, as forças policiais tinham dificuldade em tipificar determinados crimes, né, de natureza específica que ocorriam na internet. Como é que você, às vezes, tinha dificuldade de enquadrar como estelionato algo que, né, era puramente realizado no meio digital. Então, o Marco Civil ajudou um pouco nesse aspecto. Por outro lado, já mencionei a questão dos logs, foi um grande retrocesso, né? Isso, infelizmente, um lobby aí das empresas provedoras de acesso à internet, e elas sim têm que ser responsáveis, né, para trabalhar em conjunto com o governo e com a sociedade para que o criminoso seja colocado na cadeia. Claro. E aí vem uma das grandes falhas também do novo Marco Civil, que é a questão das penas, né? Hoje a pena ela é muito pequena, né? Então você tem penas de 2, de 3, de 4 anos, quando na verdade tinham que ser de 10, 15 anos. Isto vale a pena o crime. Infelizmente a gente tem visto como situações, se estivesse dizendo isso, né? Situações recorrentes na qual a polícia consegue chegar ao criminoso, prende o criminoso, ele é réu primário, ele é solto, dali a 6 meses ele é preso novamente, aí com 6 meses ele é solto, aí é preso de novo e fica aquela coisa de constantemente a polícia estar prendendo o mesmo criminoso, quando na verdade ele deveria estar na cadeia bastante tempo para não estar dando esse trabalho todo para a sociedade, né? Já poderia ter vindo melhor. Sem dúvida nenhuma. Então, dentro desse panorama, né, Ronaldo, que a gente enxerga, é que a agilidade, o conhecimento e a dedicação para esse crime específico, e aí a gente abre um outro painel de discussão. Como é que anda a estrutura do direito digital? Porque a partir do momento que você cria todo o processo da tecnologia, toda a legislação, como é que anda o direito digital, todo esse tratamento do crime digital, né? Como é que eu vou tratar isso a ponto de penalizar adequadamente esses infratores? Hoje, inclusive, no próprio Congresso, a gente está aí com vários projetos de lei tratando da questão da privacidade dos dados. Então, meus dados, eles estão sendo armazenados por quem? Sim, justamente. É aqui que eu ia chegar. Olha, a proteção dos dados pessoais e privacidade dos usuários são garantias estabelecidas pela nova lei. É justamente isso que os senhores estão falando agora. Como é que eles são guardados, armazenados, não chegarão a outros acessos? O marco dele não regulamenta isso, né? Não, infelizmente ele só não. diz que tem que ser feito isso. Infelizmente não. A gente tem projetos de lei hoje tratando especificamente dessa questão, mas o Congresso, como, né, já bem mencionado pelos dois senhores aqui, ele é lento nessas aprovações, é lento em apreciar esse tipo de coisa, né? Então, e quem deveria regulamentar isso? É o próprio Congresso, com auxílio, claro, de técnicos, as assessorias devidas, não é? Claro. Sem dúvida. E aí a gente vê um novo modelo de negócio. A gente tem um WhatsApp que é gratuito, um Facebook que é gratuito, um Twitter que é gratuito. Mas por que eles são gratuitos? Um Gmail que é gratuito. Na verdade, eles estão ganhando muito dinheiro com as suas informações pessoais, sem que você saiba como elas estão sendo usadas, como elas estão sendo vendidas ou para quem elas estão sendo vendidas. E o usuário ele tem que ter esse direito.
tem que ter esse controle. E o Estado precisa ter uma lei específica nesse sentido, e a gente vê que, por exemplo, a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, já possuem leis bastante rigorosas em como é tratada essa informação. A gente viu um caso recente de um vazamento do Ashley Madison, um site de traição, né? 37 milhões de e-mails vazaram. Sim. 37 milhões, né, de potenciais, vamos chamar assim, pessoas que têm um relacionamento, estavam num site de traição. A cidade número 1 no mundo foi São Paulo, cidade de São Paulo. A segunda era Nova York. Exato. E Brasília estava em 20º no mundo, né? Então, esses e-mails que vazaram, né, imagina as implicações disso daí. Então, apenas para citar uma delas... Imagina onde chegarão, né, esses e-mails, a quem chegarão esses e-mails. E apenas para citar uma delas, sites.gov, e-mails de governo estavam ali, né? E, em primeiro lugar, do estado de São Paulo especificamente, era a Polícia Militar de São Paulo. As pessoas usavam os próprios e-mails institucionais corporativos para fazer. Imagina a chantagem a um policial, uma chantagem a alguém do Congresso, do Tribunal de Contas da União, do próprio Ministério Público. Então, isso é bastante sério, né? E como que esses dados são regulados? Nesse caso, veio a público esse vazamento, mas no Brasil podem ocorrer inúmeros vazamentos que não vêm a público e a gente sequer vai ficar sabendo porque não tem uma lei específica que obrigue as empresas a notificarem dos vazamentos. Claro. Muito sério. Para concluir já o nosso programa, eu peço que nos conte aquela experiência que você contou fora do ar aqui, de que utilizando a geladeira você pode cometer um crime na televisão? Isso. Na verdade, a gente vê aí que a gente tem ouvido falar muito da internet das coisas, né, o IoT, e hoje cada vez mais presente, né? Então, a geladeira hoje ela pode ser conectada à internet. Tem uma geladeira que você escaneia o código de barra, diz o produto e a geladeira te avisa quando o produto está para vencer, quando você tem pouco produto dentro da geladeira, te avisa por e-mail. Então, para ela te avisar por e-mail, você precisou cadastrar o e-mail na geladeira. Só que quando projetaram, né, colocaram o e-mail armazenado com a senha de uma forma em claro. Então, qualquer um com acesso à internet poderia, em tese, invadir a geladeira e roubar o teu e-mail, tua conta do Gmail. Do mesmo modo, a televisão... Menos mal que não rouba o meu leite. E aí Ou então fazer um monte de compra no teu nome ainda, né? Aí quando você for ver a fatura, tá lá R$10 mil de supermercado. E a televisão do mesmo modo, ela conectada na internet permite às vezes que a webcam da televisão seja ativada e o criminoso te veja o que você está fazendo, sem você ter noção, sem você ter consciência. Então, são coisas novas que estão surgindo, né? Cabe a nós, enquanto sociedade, estar ciente desse tipo de vulnerabilidade e exigir, né, tanto das empresas como do governo, leis específicas que tratem disso. O nosso código já está vencido. O professor, olha, já estou esquecendo. Abiezer. Também um prazer recebê-lo aqui. Por favor, seus conceitos finais sobre esse tema. Bom, Ronaldo, eu agradeço também a vocês pela participação, a você, o professor Marcelo, que eu tive o prazer de conhecer. E o tema é muito rico, a gente poderia ficar falando aqui bastante tempo sobre ele. E a minha consideração final a respeito do tema, eu diria para vocês o seguinte: ao usar qualquer tipo de tecnologia, tenha sempre em mente o seguinte: qual é o risco que está associado? Eu penso que essa questão ela tem que estar sempre presente em qualquer coisa nova que a gente for usar, em qualquer situação que a gente for trabalhar com tecnologia de uma forma geral. Qual é o risco associado que eu vou ter? Risco pessoal, risco social, risco financeiro. Então, eu penso que o programa em si, ele mostra para o seu público que, na verdade, é um tema que merece uma atenção especial para o usuário e para os elementos que trabalham na área corporativa. E eu peguei um conselho que o senhor nos falou aqui fora do ar, uma atenção maior que deve também ser dada a esse tema por parte do pessoal da antropologia, da sociologia, porque a questão diz respeito ao comportamento humano. Sem dúvida. Não é? Muito importante. Professor Marcelo, prazer também. Prazer obrigado. Foi meu, muito obrigado. E espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouquinho, né? E só uma consideraçãozinha final também. Vamos educar as nossas crianças digitalmente, né? A gente sempre educou, não abra a porta para estranhos. Da mesma forma, não use o computador de uma forma com estranhos, né? A gente tem visto aí muitas crianças sendo vítimas e adolescentes, né? Por desconhecimento, então a responsabilidade dos pais de proverem essa educação devida. Mais uma vez, obrigado. Prazer tê-los aqui.
A você que nos acompanhou também de casa, que teve essa noite conosco, foi muito proveitosa, eu tenho certeza, esta 1 hora que passamos juntos aqui. Esse conteúdo inteirinho, o programa já estará disponível na internet amanhã, de manhã já. Então, acesse, reveja, passe para outras pessoas também assistirem o programa, porque o conteúdo é de importância muito grande para todos nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa formação pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia, sempre com o tema do seu interesse. Boa noite, bom sono e até lá.